Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana tivemos um jogo do Campeonato Brasileiro atrasado, né? O líder, sempre líder e favorito ao título do Campeonato Brasileiro, São Paulo, jogou uma partida atrasada contra o Botafogo, que eu tive a nítida impressão que o Botafogo abandonou o campeonato, desistiu, já assumiu que vai cair pelo jeito que o Botafogo se comportou. Essa foi a minha impressão. E o São Paulo fazendo futebol hoje, acredito eu que seja o melhor futebol do Brasil no momento, o mais convincente, apesar de ter saído da Libertadores, ter saído da Sul-Americana, mas está na Copa do Brasil e está no Campeonato Brasileiro. E tivemos Sul-Americana e Libertadores. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo da atuação dos brasileiros neste meio de semana. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, mas principalmente de Bahia, bora Bahia minha porra. Bora Bahia minha porra. Arrego, hein? Palmeiras, Grêmio e Santos, que são representantes do Brasil nesses campeonatos, agora apenas 4, todos os outros, com exceção de mais 2, 3 times da Série A na Copa do Brasil, o restante só está disputando o Brasileirão. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entra no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal. Então, após a vinheta, vamos fazer um resumo rapidinho do resultado, dos resultados. Não é dos jogos, porque eu estava trabalhando, então não deu para me ver muito os jogos. Escutei alguns comentários, algumas situações, então a gente vai falar sobre isso. Então, roda a vinheta. Voltamos. Então vamos começar pela Sul-Americana, né? O único representante brasileiro que ficou nas quartas de final, Bahia, jogou contra o Defensa e Justiça. Meu amigo torcedor do Bahia, não sei se vocês lembram, mas eu falei desse time do Defensa e Justiça. Eu tinha falado, não sei se vocês lembram. Eu até falei que por um critério seria melhor o Bahia pegar o Defensa e Justiça. E eu continuo com essa opinião. O problema é que o Bahia, bicho, eu não estou desmerecendo Defesa e Justiça, tá? E não estou sendo completamente patriota, ficando cego com futebol alheio. Não é nada disso. Cara, mas o Bahia consegue perder para ele mesmo. Não estou falando que o time Defesa e Justiça é ruim, não é nada disso. Mas o Bahia comete faz algumas situações que, cara, é difícil de entender. Eu estava escutando os companheiros falarem pelo WhatsApp, eu estava no trabalho, o pessoal falando pelo WhatsApp, foi um jogo bem polêmico, a arbitragem bem polêmica, Defesa e Justiça abriu o placar, ampliou, depois o Bahia teve gol, acho que teve um gol anulado, depois fez outro gol, final do placar, o Bahia perdeu em casa, Bahia 2, Defensa 3, vai ter que reverter um resultado fora de casa, não vai ser das coisas mais fáceis, porque o que eu imaginava, o Bahia conseguiu uma vitória em casa e obrigar o Defesa e Justiça a se abrir quando jogasse em casa. E o Bahia aproveitar o contra-ataque, até porque essa uma das especialidades do Mano Menezes. Porra, só é que não aconteceu isso.
O Bahia teve que partir para cima em casa para tentar a vitória e perdeu. E lá vai ter que tentar ir para dentro de qualquer maneira. É impossível? Não é. Vou dar um exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, a situação do Internacional. O Internacional jogou contra o Boca em casa, o Boca ganhou. O Internacional foi lá e ganhou. Então não é impossível. O que o Defesa e Justiça fez com o Bahia, jogando aqui no Brasil, o Bahia pode fazer lá. Mas vai ter que jogar mais. Porque... E cometer muito menos falhas do que cometeu. O primeiro gol, porra, bicho, a defesa toda aberta. O Defesa e Justiça veio tocando, cara, com a facilidade. A triangulação, porra, monstro, mas com espaço. Então, cara, fica bem complicado. O resultado do Bahia foi muito ruim. Muito ruim. Tomou 3 gols em casa. Fez 2, mas tomou 3 gols em casa. Dá para reverter? Dá para reverter. Agora, o ponto principal, meu amigo torcedor do Bahia, será que dá para confiar no Bahia? Será que dá para confiar no Bahia? Porra, o Gilberto, se eu não tiver aqui enganado, não tiver... Perdeu um pênalti que ele isolou a bola, se eu não tiver enganado. Isolou a bola. Cara, é uma parada bem complicada pro Bahia. Como eu tinha falado, eu achava o time do Defesa e Justiça melhor do que o do Vasco. Tá? Eu achava melhor do que o do Vasco. Apesar de eu ter analisado e achado o jogo que o Defesa e Justiça poderia encaixar melhor com o jeito que o Bahia jogava. Por quê? Porque o Vasco ia jogar contra o Bahia tudo fechado. Então ia dificultar muito pro Bahia. Mas se o Bahia errasse do jeito que errou contra o Defesa e Justiça, ia perder pro Vasco também. Então, cara, o placar foi ruim. Foi ruim. Mas muito pior foi a atuação. Ela teve vontade, correria, sangue nos olhos, tentou reverter, correu atrás, teve. Mas não basta só transpiração. Tem que ter inspiração, tem que estar inspirado, tem que ter um pouco de qualidade. Só correr vai fazer outra coisa, vai fazer atletismo. Então, placar muito ruim para o Bahia. Dá para reverter. Mas, sinceramente, eu não sei se dá para confiar no Bahia. Estou sendo bem honesto, meu amigo torcedor do Bahia. Não sei se dá para confiar. Mas, tem nada a perder. Agora, parte para dentro, seja o que Deus quiser. Essa foi da Sul-Americana. Da Libertadores, tivemos o Palmeiras empatando fora de casa contra o Libertad, 1-1. Palmeiras teve um jogador expulso. Talvez o jogo tenha sido bem mais difícil do que se imaginava, mas o placar de 1-1 fora de casa, gol fora, é um bom placar. Palmeiras agora decide em casa. Tem condições, sim, de avançar e chegar à semifinal. Tem vantagem. O time do Libertad não é uma molezinha, vai fazer um jogo difícil, vai complicar o Palmeiras, mas o Palmeiras tem mais qualidade. Tem mais qualidade. O placar em si foi um bom placar. O Palmeiras não foi ruim. Não foi ruim. Principalmente quando você faz fora de casa. Palmeiras vem numa atuada aí de uma forma de jogar que está encaixando. Pode não ser brilhante, pode não ser num volume de jogo igual vimos já alguns times, o Flamengo de 2019, o São Paulo que está jogando hoje, com aquele volume, com aquela intensidade, mas encontrou uma maneira de jogar e está ganhando seus jogos, está se mantendo. Se eu não estiver enganado, acho que é o melhor da Libertadores em gols, em assistência. Então,
vem mostrando uma qualidade para se disputar o título. Então, o placar de 1-1 é interessante. Agora, decide em casa, tem que jogar, não tem nada decidido, é uma vantagem, não pode sentar na vantagem, mas foi um bom resultado. E o outro jogo foi o confronto brasileiro entre Grêmio e Santos. Jogo que eu também vi alguns pedaços, um jogo muito interessante. O Santos me surpreendeu por causa de algumas ausências, me surpreendeu. Fez um jogo muito complicado para o Grêmio. O Grêmio empatou no finalzinho de pênalti. O Santos teve jogador expulso. Um jogo para dar uma moral e uma credencial muito grande para quem passar. O resultado para o Santos foi bom, mas poderia ter sido melhor, porque o Grêmio empatou no final de pênalti, né? Lá com a ajuda do VAR, com a coisa e tal. O VAR também trabalhou muito aí nessa, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Santos conseguiu sair vencendo. Poderia ter levado essa vitória para casa. Agora o jogo é mando do Santos, mas com essa pandemia e os estádios tudo fechados sem torcida, o mando de campo está influenciando muito menos, porque não tem torcida. Mas o Grêmio vinha fazendo uma trajetória muito boa, enfileirando vitórias. Mas encontrou um Santos muito bem arrumado, muito bem projetado, muito bem concentrado. Foi difícil para o Grêmio. Eu não achava que esse jogo seria fácil para o Grêmio. Não achava. Mas, sinceramente, até pelas ausências, o jogo foi muito mais difícil do que com certeza a torcida do Grêmio pensava. A torcida do Grêmio imaginava uma vitória. Não grande, mas imaginava uma vitória. Jogo 1-1, tudo em aberto. Tudo em aberto. Como o Santos poderia ganhar fora de casa, o Grêmio também pode ganhar fora de casa. Então, Grêmio e Santos não tem favorito, mas o placar, lógico, dá uma vantagem ao Santos. Que se for 0-0, o Santos está classificado. Mas a gente já vimos na Libertadores times que tinham vantagem do 0-0, que não adiantou absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, agora é aguardar a próxima partida, mas uma vantagem é sempre uma vantagem. Agora, Grêmio e Santos, sinceramente, não tem cara de 0-0. Então, para mim, essa vantagem do Santos, o Santos pode até utilizar, mas eu acho que essa vantagem não vai ser utilizada. Porque dificilmente Grêmio e Santos não vai ter gol. Dificilmente. Já Libertad e Palmeiras pode não ter gol. E essa vantagem ajudar o Palmeiras. Agora, Grêmio e Santos, eu duvido muito que não tenha gol. Então, resultados para os brasileiros. Bahia está em desvantagem, vai ter que reverter um resultado fora de casa. Não é impossível, mas dá para fazer. Palmeiras tem a vantagem do 0-0 em casa. É um placar que pode até acontecer. O Santos empatou de 1-1 com o Grêmio fora de casa, tem a vantagem do 0-0, mas eu acho que não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu acho que esse jogo não é jogo que não vai ter gol, vai terminar 0-0. Esse jogo, Grêmio e Santos vai ter gol. E o último jogo, que não é das quartas de final, é das oitavas de final, foi o segundo jogo, foi entre Boca Juniors e Internacional. Internacional perdeu em casa, Boca Juniors, e o Internacional conseguiu ganhar. O mais difícil era esse. O Internacional conseguiu ganhar fora de casa do Boca Juniors e levou para os pênaltis. Aí, nos pênaltis, acabou sendo eliminado. O jogador internacional isolou a bola, ficou de joelho lá. Isso aconteceu com o Flamengo, contra um time argentino. Mas o interessante é que o Internacional mostrou uma postura que não vinha mostrando. E ganhou
do Boca fora de casa. Agora, pênalti não é sorte, é competência, né? Lá no jogo do Flamengo contra o Racing. Foi competência do Racing. Bateu os 5, fez os 5. Então, é competência do time treinar pênalti. Aqui no Brasil, por um critério, eu não sei se acontece em outros países, se acontece na Europa. Aqui no Brasil, na boa, os fisiologistas... Fisiologista é fundamental para o time hoje, mas atrapalha, porque você não pode treinar falta. Hoje você quase não vê um time fazer gol de falta, como a gente via antigamente. Gols de faltas hoje não tem. Pênalti, não pode bater, treinar muito pênalti, não pode treinar muita falta, porque força a musculatura. Isso é complicado. É complicado. Então, os nossos batedores de pênalti, batedores de falta, cada vez que tá se esmilinguindo. Mas o Inter sai de cabeça erguida. Mas sai, cara. Então, saiu de cabeça erguida. Porra, vale de quê sair de cabeça erguida? Não vale de nada. Tinha que continuar. Mas infelizmente o Inter não conseguiu. Uma pena. Uma pena. Uma pena, uma pena, uma pena. Então, nesse aí, ficaram 3 brasileiros e saíram 3 brasileiros. Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense saíram. E ficaram Grêmio, Palmeiras e Santos. Um dos brasileiros vai sair, a gente sabe que vai ter um brasileiro na semifinal, ou Grêmio ou Santos. E o Palmeiras tem tudo para chegar à semifinal. E o Bahia tem uma missão muito difícil. Muito mais pela falta de futebol do Bahia do que pela qualidade de defesa e justiça. Então vamos ver o que acontece. Esse foi o resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui, tchau.